para dar uma resposta para você fora do que você perguntou para mim. E o ponto negativo do Pablo Marçal é que ele deixa, assim, dentro da estratégia dele, transparecer uma certa arrogância. E é essa parte de arrogância que não consegue convencer boa parte dos eleitores. Mas mesmo assim, se ele conseguisse polir como que está acontecendo nesses últimos dias de campanha, com certeza vai demonstrar aí uma outra pessoa. Vamos entrar na parte polêmica do nosso episódio. Eita, lá vem. Nós temos aqui o quadro, se você não sabe, nós temos o quadro aqui chamado quadro Ousado ou Zé Ruela. Mas hoje tá especial esse quadro. Por quê? Pro convidado é o seguinte, os convidados eles vêm pra cá, a gente aborda um tema, né? E aí a gente vai colocar aqui na televisão foto de algumas pessoas e a gente vai abordar essa pessoa aqui, ela, no caso, como é oratória, comunicação que a gente tá falando aqui hoje, a gente vai falar se essa pessoa é ousada ou é Zé Ruela na comunicação. Porém, hoje a gente vai fazer um ajuste. Como está em alta esse negócio de política, está aqui, teremos eleição essa semana, pelo menos na semana que estamos gravando, que estamos ao vivo aqui nesse episódio. Então nós vamos fazer diferente até pra que as pessoas que amam um político não falem que a gente falou mal dele. Não. Então a gente vai falar um ponto positivo e um ponto negativo de cada um dos candidatos. A gente vai pegar a Prefeitura de São Paulo, que é o que mais está pegando fogo aí nos debates, certo? Então a gente vai falar um ponto positivo da oratória, da comunicação dos candidatos e um ponto negativo de cada um deles. Você tá preparado, John Zera, pra falar sua opinião e a galera te cancelar? Vambora. O que não te desafia, não te transforma. Vambora. Aí, ó. Vamos pra cima, então. Já estou aqui, a galera. Vão comentando aqui o que vocês estão achando e vocês vão dar opinião também, hein? Se a pessoa que tá aqui, ela que vai estar no quadro, se ela é ousada, se ela é Zé Ruela, se ela fala bem, se ela não fala. Vamos lá, primeira pessoa que aparece aqui na foto pra gente, no quadro aqui pra gente, é a candidata Marina Helena. John, fala pra gente. Vamos buscar aqui um ponto positivo da oratória, da comunicação, da retórica da Marina Helena e um ponto negativo da fala dela. Vamos lá. Um ponto positivo da Marina é que ela faz muito bem a lição de casa. Então ela consegue trazer pontos que muitas vezes o espectador, o eleitor, não está acostumado a ouvir. Esse é o ponto positivo que, vendo a performance da Marina nos debates, é o que eu tenho visto. Qual que é o ponto negativo, o ponto construtivo da Marina? É que ela tem se emocionado bastante. Quando uma pessoa está muito nervosa, um dos principais fatores que revelam isso é a ofegação na hora de se comunicar. E a Marina, nos últimos debates, ela tem ficado muito ofegante, ela tem ficado muito cansada enquanto fala, e aí respira muito. Por conta disso, eu acredito que naquele momento ali é um momento de muita tensão. Eu não sei se ela tem se preparado bastante para esse momento. Eu concordo contigo, acho que tem muito disso mesmo. Pelas ideias assim, parece que ela é uma candidata, parece que boa, né? Claro, não dá pra gente saber se ela não é, porque ela nunca foi prefeita, mas aparentemente parece que ela tem boas ideias. Ponto positivo também, acho que ela consegue passar com uma certa até calma as ideias, ela fala com clareza e tal. Sim. Só que um ponto negativo, eu também acho isso, e eu acho que ela perde muita potência vocal também. Ela começa a falar baixinho, né? Vai caindo ela é isso. Então ela acaba perdendo. E a gente tá falando, por exemplo, da cidade mais rica do Brasil. E pra estar à frente da cidade mais rica do Brasil, você não pode demonstrar uma fraqueza. Não pode. Você tem que demonstrar ali o governante, a governante, né? Na verdade, em qualquer cidade. Sim, se você é o cidade. prefeito, você tem que demonstrar que Com você certeza. é capaz de governar aquela cidade ali com muita capacidade. Com certeza. Mas São Paulo, por estar mais em evidência, a gente espera, né, que seja mais forte. Realmente. Então, falamos aqui pontos positivos e negativos de Marina Helena. Vamos para o próximo ou a próxima? Eita, quem vem lá? Vamos lá, quem vem? Eita! Da cadeirada! Muito bem. Calma, rapaz. Calma aí. Segurem as cadeiras. Segurem aí. Calma, não queremos... Amor. Muito bem. José Luiz da Atena. Vamos falar aqui um ponto positivo da comunicação dele, da oratória dele, e um ponto negativo de José Luiz da Atena. Só um. Fica à vontade aí, fica à vontade. Olha só, um ponto positivo do Luiz da Atena. Ele tem uma voz muito potente. E por trabalhar tanto tempo na TV, essa voz foi potencializada no decorrer dos anos. É como o Cid Siqueira, que tem uma voz bem carismática, que pega mesmo. Já o da Atena, ele tem uma voz potente no sentido de opressão.
porque ele sempre falou de problema, sempre falou de bandido, de corta pra mim, dá imagens aí, ô voz do além, dá imagens. Sempre falou dessa forma e cativou as pessoas disso, como se fosse uma voz de autoridade. Mas só de olhar para essa imagem aqui, o Datena, ele não esboça uma outra imagem fora essa aqui. Se a gente fosse falar da leitura da linguagem corporal anteriormente, o Datena não esboça uma linguagem corporal de uma pessoa confiável, por exemplo. É só uma pessoa ranzinza que a todo momento pode te dar uma cadeirada, mentira, que pode falar alguma coisa negativa a seu respeito ou ruim alguma coisa. Portanto, o ponto negativo do Datena, primeiro, que ele está muito emocionado nesse debate. Eu acredito que ele poderia até mesmo cuidar um pouco mais do lado emocional em certas respostas, em certas provocações, e também cuidar do carisma dele. Olhando pro Datena, eu não vejo que ele é uma pessoa carismática. Carismática, né? É verdade. E eu acho que ele chegou nessa eleição apostando muito na imagem dele, porque de todos os candidatos ele era, pelo menos, o mais conhecido, né? Tá há anos e anos na televisão, então, inclusive a imagem dele tem até uma estratégia de retórica, que é ethos, patos e logos, né? Uhum. Se a gente for pegar o ethos, que é mais a parte da imagem da pessoa, da autoridade, inicialmente ele era o que mais tinha autoridade, porque era o mais conhecido. É o que indicava. Falava assim, pô, esse cara aí, dos nomes, o único que eu conheço é o Datena. Então acho que ele apostou muito. Acho que ainda é o mais conhecido, quer dizer, não sei como é que tá agora, mas talvez seja ainda o mais conhecido em todas as esferas e idades das pessoas. Só que o ponto negativo dele, isso que você falou faz todo sentido, o desequilíbrio emocional dele, e sem falar os vícios de linguagem, apesar que ele melhorou muito. O Dibi. O Dibi. Impressionante. Mas dá pra ver que ele treinou. Que ele diminuiu bem os vícios de linguagem. Por conta do emocional, Elton. Quanto mais, isso até para o pessoal de casa entender, quanto mais emocionado você tiver, mais abalado o seu raciocínio vai estar. Então, se ele ficar muito emocionado, como foi o que aconteceu nos primeiros debates, ele vai ter vários cacoetes, vários vícios de linguagem aparecendo, normal. Boa, maravilha. Vamos para o próximo ou a próxima? Quem vem lá? Quem vem? Aí, ó. Vamos lá. Próxima pessoa. Vamos falar aqui um ponto positivo e um ponto negativo de Tabata Amaral. Você, John, vai lá, começa aí. Olha, a Tabata Amaral, ela tem... O ponto positivo que eu trago dela é que ela realmente demonstra ser uma pessoa do que ela diz ser. Uma pessoa que é estudante, uma pessoa que realmente tem as propostas que ela passa. Ela sabe falar muito bem, ela tem uma boa eloquência até para poder falar, peitar a maior cidade aqui do Brasil, né, com muitos moradores. E com isso ela consegue então transmitir um pouco da parte de confiança do lado feminino também. Porque nós temos ali figuras masculinas e femininas, mas precisamos também de uma pessoa com postura para poder governar uma cidade como a cidade de São Paulo. E a Tabata, pelo menos, ela traz essa postura de uma pessoa equilibrada. Já o ponto negativo da Tabata é que em muitas situações ela é muito técnica. Ela precisa ser mais emocional. Se ela só tentar convencer as pessoas pelo lado técnico, geralmente algumas pessoas não vão cair ou não vão ser convencidas por ela. Então, para ela melhorar a persuasão dela, ela precisa também entrar um pouco mais no jogo emocional e saber persuadir nessa outra esfera da persuasão também. Legal. E a Tabata eu acho que é um bom exemplo, porque assim, tem a diferença, né, da oratória com a retórica. Sim. A oratória da Tabata, de todos os candidatos, eu acho que pra mim ela é a melhor. Eu concordo. Aí o pessoal vai falar, você... Não, calma, a gente tá analisando a comunicação, tá? A comunicação, a oratória da Tabata, o que é a oratória? É a arte de falar em público de maneira convincente, encantadora e tal. Objetiva. Clara, objetiva. A parte da retórica já é mais a capacidade de argumentar, principalmente resposta rápida e tal. Isso eu acho que é o Pablo Marçal, que a gente vai falar daqui a pouco, ele já é melhor, mas daqui a pouco a gente vai falar dele. Agora a parte de falar na frente, porque assim, a Tabata... Ela passa, às vezes, até a imagem de ser aquela tia que tá botando ordem, quando tá todo mundo jogando cadeirada pra cá e pra lá. Calma, gente, não faz isso. Ela consegue passar uma clareza, mais um equilíbrio, só que tem um ponto negativo. Eu acho que ela é muito técnica, às vezes, e acaba ficando meio chato o discurso dela, né? Pois então, e como ela não tem às vezes, esse trabalho de entonação vocal, ela não consegue trabalhar tanto a entonação vocal dela, então fica uma coisa monótona, ela falando o tempo inteiro, num tom só, num tom só. E pela falta de modulação e por ser muito técnico, acaba ficando chato. Às vezes faz sentido o que ela tá falando,
Só que fica chato. Não convence. Não convence, né? Então, Isso é Ela tem outro ponto positivo também, que ela sabe terminar as falas dela exatamente no último segundo. aham. Isso é deveras um treinamento também Sim, de sim, conseguir mudar o raciocínio para um Sim. minuto final. Isso não é qualquer pessoa que consegue, mas ela conseguiu. Então, um ponto positivo para ela também. Maravilha. Vamos pro próximo, então. Vamos lá. Eita! O Samuca Voz do Além já, A voz do Além suspirou fundo já ali. até O que suspirou ali. Eu não sei se é de um emoção? encantamento, uma emoção. Foi Emoção, muita emoção. Muita muita emoção. emoção. Vamos lá. rapaz. O nariz tá escorrendo. Calma, rapaz. Calma aí, Samuca. Vamos analisar então um ponto positivo e um ponto negativo da oratória, da comunicação de Guilherme Boulos. Ponto positivo de Guilherme Boulos. Durante todo o debate, eu sei que eu preciso ser muito imparcial na hora que eu estou vivenciando um debate, vendo um debate, e olhar somente com olhar técnico, não com o que ele faz ou com que proposta, e admito que foi muito difícil para mim. Só que o Guilherme Boulos, ele tem aquela tranquilidade de tentar reverter, e isso é uma capacidade que muitas pessoas no popular, normal, diz que é uma cara de pau. E ele tem essa cara limpa. Então você está falando de mim, ele vai dar uma risada assim, gente. Você não acredito que você. Não acredito que vocês vão votar num cara como esse aqui. Que é isso, que é X, que é Y. Então ele consegue dominar um pouco mais do que os outros o lado emocional para poder falar qualquer coisa. E é dessas pessoas que nós precisamos ter muito cuidado. Porque ela pode sim suprimir o emocional dela para poder conquistar o seu coração, o seu emocional. Então eu não consigo saber o interior, né? Eu não consigo sentir quem é realmente Guilherme Boulos que está aqui na nossa frente. Agora, o lado negativo é que ele não consegue também transpor as ideias dele sem falar do lado emocional. Ele não passa de nada técnico. Então, quando ele precisa ser direto ao ponto, ele vai sempre, gente, não dá. E dessa forma, então, isso fica um pouco mais meloso e nós não vemos uma postura tão à frente do Guilherme Boulos se não pensar se ele está tentando ou nos persuadir ou mentindo na cara dura. É verdade. E é engraçado porque, assim, quando a gente tem uma noção de comunicação e analisa os políticos falando, você fala, fica muito claro algumas estratégias, né? Porque se a gente for pegar algumas imagens do Boulos, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, ele com aquela camisa rasgada, com o cabelo despenteado, Não, ele tá com a cara fechada. queimando pneu, na rua, ele com cara de bravo, você vê que ele tem uma pegada de revolucionário. Então ele passa uma outra comunicação. E quem olha o Boulos hoje falando, e eu vou invadir o seu coração, vote aqui, não sei o quê. Você olha e fala, caraca, velho, é um outro cara... E você vê o quanto os políticos treinam essa parte da comunicação. Demais. Tem uma galera aí que tá cuidando muito bem dele. Exatamente. E aí entra naquilo que você falou. Será que ele tá falando isso de maneira... ele tá sendo verdadeiro? Será que ele mudou realmente? Ele saiu daquele cara revolucionário pra um cara que realmente hoje é calmo, é polido, tem equilíbrio? Ou é uma manipulação pura só pra ganhar o seu voto? Aí você que tem que refletir e falar, quero, não quero. Você tem que refletir. Exatamente. Esse é um ponto que a gente até conversou aqui durante esse podcast, que é justamente ter cuidado com esse tipo de pessoa que não demonstra realmente a verdadeira face. Deixo aí só... Pode ser que essa seja a verdadeira face dele agora, ou pode ser que não. Exatamente. Aí vai de cada um. Vai da sua percepção aí. Vai da sua percepção, isso. Agora, ponto negativo do Boulos. Um ponto negativo do Boulos, por ele ser aquele cara que era revolucionário há tempos atrás, eu sinto que ele deixou muito de lado essa pegada revolucionária dele. Inclusive, como ele era muito revolucionário lá atrás, ele trouxe muitos seguidores que pensam igual ele, né? E hoje ele tá numa pegada muito light. Então pode ser... Só paz e amor. É muito paz e amor, né? E talvez, pra essa galera que é um público mais revolucionário, eu acho que ele pode perder essa galera. Um ponto negativo, de repente, dele é que ele tá deixando de conquistar essa galera para não estar se sentindo mais representada por ele. Porque há alguns anos atrás ele era o cara que queimava tudo e não sei o quê, e agora ele é paz e amor. Então, pode ser que essa estratégia de comunicação dele seja um tiro no pé ou não. Pode ser que ele conquiste muitos votos também. Exatamente. Então é uma estratégia que ele tá adotando e vamos ver se vai dar certo ou não. Incerto. Vamos para o próximo aí. Já sei, você sabe quem que é o próximo? Não Eita lasqueira! Maravilha. Haverá sinais, hein? Vamos lá.
Vamos agora analisar a comunicação de Pablo Marçal. Um ponto positivo da comunicação dele e um ponto negativo da comunicação de Pablo Marçal. Como eu comecei com todos os pontos positivos, eu vou começar com o dele também. O Pablo Marçal, ele é um cara bem inteligente em relação ao uso da comunicação. Tem uma coisa que ele fala, que isso eu vou concordar, que ele diz que no tracking record, que é quanto tempo de fala ele já tem gravado, ele tem mais do que todo mundo ali. Então a capacidade que ele tem de controlar a comunicação e fazer as pessoas se comunicarem ou fazer o que ele necessita, persuadir as pessoas, é muito grande. Porém, ele não deixa de ser quem ele é. Ele é o mesmo. A mesma pessoa que ele foi anos atrás, ele é agora também. Que ele às vezes parece ser um pouco mais polido, mas ele continua sendo a mesma pessoa. Então, um ponto positivo é que ele sabe muito bem utilizar a eloquência, utilizar a capacidade de persuasão na retórica, na oratória em si, para poder demonstrar aquilo que ele quer. Ele sabe, além disso, também decora muito bem os números e consegue controlar o emocional para dar uma resposta para você fora do que você perguntou para mim. E o ponto negativo do Pablo Marçal é que ele deixa, assim, dentro da estratégia dele, transparecer uma certa arrogância. E é essa parte de arrogância que não consegue convencer boa parte dos eleitores. Mas mesmo assim, se ele conseguisse polir como que está acontecendo nesses últimos dias de campanha, com certeza vai demonstrar aí uma outra pessoa, uma outra face. Boa. O Marçal, ele tem uma capacidade mesmo de raciocínio rápido muito grande. Demais. Eu tive até no evento que foi o Expo Empreendedor, eu estive com ele, fiz pergunta pra ele e tinha um monte de repórter em volta também fazendo pergunta. E você vê que ele ficava calmo, ficava tranquilo. Algumas perguntas eram espinhosas, você percebia, só que ele se mantinha tranquilo, ele vinha de tanto treinar também, ele tem aquela capacidade de retórica, que é o que eu falei, a diferença dele pra Tabata, enquanto a Tabata, pelo menos nos debates, na minha opinião, que tem a melhor oratória, ele tem a melhor retórica. Ele consegue pegar qualquer fala sua e converter pra algo pra que ele se beneficie. Exatamente. Então a capacidade de construir um argumento, mesmo que seja alguém querendo atingi-lo, ele como se alguém pegasse uma pedra, jogasse nele, ele pegasse aquela pedra e jogasse de volta com um peso maior. Foi o que aconteceu com a carteira de trabalho. Foi o que aconteceu com a carteira de trabalho. Então a capacidade dele, raciocínio rápido que ele tem, é algo impressionante mesmo e treinado. Algo que ele treina muito também. Ele já falou muito. É verdade. Agora, um ponto negativo que eu vejo que ele tem que tomar muito cuidado é quando ele pega muito no pessoal dos candidatos. Concordo também. Que nem quando ele falou que a Tabata era culpada pela morte do pai. Sim. Que o próprio Datena também é Jack, né? Como eu falando, sendo que o processo, pelo que eu vi, é algo que está arquivado, que não teve prova suficiente pro Datena. Falou também. De quem mais ele falou? Teve mais acusações. Do Ricardo Nunes, ele Ricardo falou. Nunes também. Do Boulos, ele também falou. Do Boulos também. Inclusive, ele falou que no último debate vai mostrar que o Boulos é um cheirador. Se ele mostrar, beleza. Só que se ele não mostrar, vai ficar feio pra ele. Então é uma expectativa grande. Inclusive, hoje a gente tá gravando aqui. No dia 3, estamos ao vivo e vai ter o debate da Globo. Então a gente não sabe. Daqui a pouquinho começa. Então a gente não sabe se ele vai trazer isso aqui à tona e falar, ó, aqui tá a prova, o Boulos realmente é cheirador ou não. A expectativa tá aí. Samuca,